João capítulo 21, versículo 15, e diz assim: E depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderá tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Aleluia! Até aqui, bem conhecemos a história, a passagem. O pastor Pedro trouxe até algo profundo. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio a essa terra, a promessa do que Deus tinha prometido desde Gênesis. Eu sempre falo desde Gênesis até o tempo de Jesus, cada acontecimento vinha contribuindo para que ocorresse o dia da plenitude dos tempos, a qual Deus enviara o seu Filho amado para a remissão do nosso pecado. E sabemos que a palavra fala que João, ele vinha já falando de Jesus Cristo, João o Batista. Ele vinha ministrando que após ele havia um que era mais poderoso do que ele, a qual ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia. Como eu já disse para os irmãos, imagina as pessoas pensando: que homem é este? Como ele virá? De que forma? Como será as vestes que ele vai vir trajado? Até que chega o dia que o João fala: aí vem aquele que eu tenho falado, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina da forma mais simples, humilde. Por ele ser carpinteiro, aprender a função com seu pai. Porque muitos já tinham visto ele, não tinha noção que aquele era o Cristo. Ele é batizado, sabemos disso, para que se cumprisse a profecia. João fala: eu que necessito, tu vem até mim. É necessário que aconteça para que se cumpra a palavra. João, ele batiza Jesus Cristo. Eu sempre falo isso, querido, porque quando Deus, ele começa a levantar uma pessoa ministerialmente, começa a desenvolver o ministério dela, ao mesmo tempo que o ministério começa a ser desenvolvido, começa também às vezes as perseguições, as calúnias, os apontamentos. E vemos isso que as pessoas dizem: mas não é esse Jesus, o filho de José? Mas esse não é um carpinteiro? E alguns diziam até no final do julgamento, batia: esse aí expulsa o demônio por demônio. As pessoas falavam o que queria, mas tu não é o filho de Deus. Se tu decidir, a gente vai acreditar. Mas havia coisa no Rio Jordão. A palavra diz que desceu o Espírito em forma de uma pomba. E uma voz bramou do céu: esse aí é meu filho amado, a qual eu me alegro. Aleluia! Aleluia. O maior testemunho foi o que Deus deu de Jesus Cristo, não o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Alguns discípulos já seguiam João Batista, mas quando vê Jesus, eles começam agora a querer ir. Eu imagino, sabe por quê? Eles ficaram tanto tempo com João Batista, mas quando ele vai seguir Jesus, João ele não prende, porque tem que seguir ele mesmo, realmente. É a melhor e a maior escolha da vida de vocês, é servir a Jesus. Foi a melhor escolha, a melhor coisa que nós fizemos. Quando levantamos as nossas mãos, identificamos com a nossa boca que o aceitamos ele como o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia! Aleluia! No Evangelho de Marcos, ele vem narrando que Jesus, ele vê alguns discípulos, como Simão, Pedro e o seu irmão, que ele tinha vindo da pesca e estavam lavando as redes. E vai vir passando mais adiante, vai ver agora Tiago e o seu irmão João, que eles já estavam consertando as redes. E Jesus falou: vem, me segue. Era a profissão deles. E vimos que era costume deles também trabalhar em família. Tiago e João estavam com seu pai no trabalho da pesca.
Jesus fala, vem me segue. Se formos imaginarmos, pensa aí, eles largando e seguindo Jesus e o pai lá, Zebedeu, vocês vão para onde? É daqui que vocês vão pagar o tributo. E quando o Império Romano vir cobrar o imposto, vocês vão pagar como? Isso ele vai prover. Eles largam as redes e vai seguir Jesus Cristo. Tu mora onde? Você fala, vem me ver, mas poucas vezes vamos ver Jesus na própria casa dele. E quando estava na casa dele, ele não tinha aquele momento como nós temos, chegamos na nossa casa, sentamos no nosso sofá, reclinamos a cabeça, deitamos na nossa cama, às vezes colocamos uma pregação, meditamos um pouco, descansamos. Vamos ver uma passagem que fala que Jesus está na casa dele, tinha tanta gente que os que queriam entrar não conseguia, que teve que abrir um buraco no teto para descer um paralítico. Jesus ele falou, vem, me segue, vocês vão ser pescadores de homens. Eu acho que passaram desde a infância pescando peixe. Eu imagino que talvez eles nem compreenderam o que significava aquilo, pescar homens. Mas que isca tem que ser usada? Mas que ferramenta tem que ser usada para pescar homem? Será que é uma rede, é um anzol? Eu não sei não, mas eu vou seguir, eu vou saber o que é isso. E sabemos que depois de todos os acontecimentos, Jesus ele vem instruindo, Jesus vem fazendo maravilha, prodígio os discípulos a todo momento com eles, correndo o risco de ser morto, enfrentando a tempestade, mas vendo milagre, prodígio, ouvindo aos pés dele, aleluia, de Jesus Cristo. E eu sempre alertava, olha, vai chegar um dia que o Filho do Homem ele vai ser entregue, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu sempre falo, queridos, as pessoas pelo decorrer como as coisas no mundo estão aí afora, os dias são maus, a Bíblia fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas pessoas já não vivem com esperança, com expectativa. Mas eu falo que eu e você temos sim esperança. Por quê? Porque a nossa ressuscitou ao terceiro dia. Não ficou presa dentro de um sepulcro, não ficou presa naquela cruz, mas ele se levantou. Aleluia. No texto ao qual lemos, depois de todos os acontecimentos, vamos aqui que é o último capítulo do livro de João. Vai falar que depois que Jesus ele veio, ele subiu ao Pai. Depois de 40 dias, mas antes de subir, fala que ele se manifestou por 2 vezes ao discípulo. O discípulo estava com as portas cerradas, trancadas, porque estava com medo dos judeus. Mesmo a porta trancada, fechada, Jesus ele consegue se fazer presente ali, porque não há nada que possa segurar Jesus Cristo. Não há nada, não há barreira, muralha, não há impedimento que possa impedir o agir de Deus. João vai falar, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Os nossos pode ser, o de muitas pessoas pode ser, mas o de Deus, ele não pode ser impedido. As paredes, as portas trancadas, não pôde conter Jesus passar por isso. Na primeira vez, Tomé não estava. Ele falou assim, eu não vejo, não tocar nas feridas, eu não vou crer. Deus se manifesta outras vezes. Olha só sobre vocês o Espírito. A quem vocês perdoar, vão ser perdoados, mas a quem vocês não perdoar, não vai ser concedido perdão. Depois que Jesus sai, eu imagino que os discípulos, ainda por todos os acontecimentos que havia sido acontecido, eles ainda estavam meio oscilando. Por quê? Porque eles eram acostumados a seguir Jesus por vista. Mas agora o desafio maior era viver por fé, sem a presença física de Jesus. Eles falam para também, a gente não vê Jesus como eles viram. Não podemos tocar fisicamente como eles tocaram. Mas ele falou uma coisa para também, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Agora entendemos que Deus falou, vou fazer de vocês pescadores de homens. Só que às vezes compreendemos, baseado até no versículo, e às vezes fugimos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Aí Pedro fala, eu vou pescar.
Ele não fala, ó, vem comigo, vamos junto. Ele só fala, eu vou pescar. Opa, agora vai pescar, não. Mas pescar os outros falou, não, vai pescar peixe. Os outros se falam, eu vou também. Aqui eu vejo que ele tem o poder da influência. Eu quero que você entenda que Jesus, ele nos chamou para influenciar e não ser influenciado pelas coisas do mundo, pelas coisas que não agradam a Deus. Ele nos chamou para fazer a diferença, para influenciar e não ser influenciado. E como já foi dito aqui, que às vezes a liderança ela reflete sim. Pedro quer que fosse um líder, você vai ver até no mundo animal. Tem uma manada, mas é o líder, é aquele que mais se impõe. Pedro, ele se impôs, ele sobressaía sobre os outros. Ele tinha aquele virtude de liderança, as pessoas seguiam ele. Ele falou, eu vou pescar, os outros falaram, eu vou também. E eu fiquei refletindo num exército de Saul, quando o filisteu Golias veio desafiar o exército de Israel. Saul, entenda que o Espírito veio sobre ele, que ele despedaçou um boi com as mãos. Mas quando foi para enfrentar o gigante, ele teve medo e não matou. O exército de Saul não teve matador de gigante. Mas agora fala que quando Davi enfrenta aquele filisteu, ele mata aquele gigante. Quando ele assume o trono, o reinado, o exército de Davi tinha os conhecidos valentes e Davi. E tinha pelo menos 4 matadores de gigante do exército de Davi. Olha, eu vou pescar. Olha, eu vou também. Lá no mar da Galileia eles vão pescar à noite. Eu entendo que da outra vez também eles pescaram. A outra palavra fala que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Mas eu posso compreender talvez por 2 motivos. Um, porque os peixes, aquela espécie de peixe era para ser pescada à noite. Porque eu lembro da zona rural, na regrega a gente ia pescar as traíras, a gente tinha que ir bem de tardezinha, quase escurecendo, para pegar aquele tipo de peixe. E também pode agregar o medo de sair da luz do dia, por causa das pessoas que podiam matar, podiam fazer mal por a noite. E mais uma vez a cena se repete a noite toda e não pegaram nada. Na primeira vez Jesus falou, olha, joga a rede, pegaram. Foram de novo, não pegaram nada. Eu entendo porque muitas coisas não dão certo nas nossas vidas. Porque a gente vai fazer sem a palavra de Jesus. Porque nós vamos fazer sem a ordem de Jesus, sem consultar, sem buscar saber se é dele. E vamos ver ali o povo de Deus, Davi, um exemplo, cada vez que ia guerrear, consultava, e o Senhor vai entregar na nossa mão? É para a gente ir, Deus vai, pode ir que a vitória é certa. E vamos ver o oposto, Ofni e Finéias. Vai de qualquer maneira sem consultar Deus. Perderam a batalha, a arca ainda foi levada. Ele fala que pescaram a noite toda, agora de manhã. Eles vêm voltando cerca de 200 cobos, de cerca de 90 metros. Que estavam na beira da praia. Logo de manhã cedinho tem alguém lá. E aí pegaram, tem alguma coisa de comer? Fala, não pegamos nada. Mais uma pesca frustrada. Ele fala, lança na direita. Lança na direita do barco. Só que eu acredito que ele já tinha lançado na direita, na esquerda, na frente e atrás. Porque eu já pesquei de tarrafa e a gente joga em tudo quanto é canto. Se não pega em um canto, a gente joga no outro. Se não pega na esquerda, a gente joga na direita. Se não pega lá no meio, a gente vai para a beirada. Até achar o lugar onde os peixes estão manhados. E mesmo sem saber quem era, que a palavra fala que eles não conheceram quem era, mas obedeceram. Arão jogou, pegou muitos peixes. Pegaram uma grande multidão de peixes. Eu achei algo interessante aqui porque quando Jesus ele falou, joga na direita, então eles não compreenderam. Eu falei que eles não conheceram que era Jesus. Mas quando ele opera aquele mesmo milagre que tinha acontecido outra vez, interessante, da outra vez ele falou, vai para o alto mar. Só que dessa vez ele estava a cerca de 90 metros, estava perto da beirada. Ele disse que às vezes nós, se não formos fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Às vezes Deus ele pede para nós fazer algo mais difícil, para depois nós fazemos o fácil. Vai lá para o alto mar.
Pescado a noite toda, cansado, o braço, acho que já doendo para nossa rede, remando. A frustração, chateado, decepcionado. Vai lá para o alto mar, que na verdade era um grande lago da Galileia. E eles botam tudo de novo remando. E agora eu só falo, lança à direita. E aí algo que me chama a atenção, sabe o que é? Porque fala que estava os discípulos. Sabe, quando eles conhecem que é Jesus, aí aquele discípulo que eu chamava que é João, ele podia só falar assim, ó, ei, aquele é Jesus, nós já vimos isso antes. Ei, discípulo, ei, amigos, ei, irmãos, aquele lá é Jesus. Mas ele vai dirigir uma pessoa. Ei, Pedro, é Jesus. Uma pessoa em particular. Porque sabemos que, ele falou, Pedro, tu vai não contará o galo que tu me nega 3 vezes. Ele falou, não vou negar não, se preciso, dou minha vida por ti. Só que está falando que é negar, não é qualquer pessoa, era Jesus, sabe todas as coisas. Pedro vai me negar, ele não vou não. E ele negou. O discípulo sabia disso. Então falou, vamos falar assim, ei, Pedro, vai ter que estar ali. Tu negou ele, agora ele está ali. Pedro pulando na água. O interessante é que ele fala assim, ó, filhos, pegaram alguma coisa antes disso? E aí vamos ver lá em João 15 que ele fala assim, eu já não vos chamo servo. Porque um servo não sabe o que o Senhor faz. Mas vocês têm visto tudo o que eu faço. Agora eu chamo de amigos. Só que agora ele tinha sido promovido de servo para amigo. E agora eles promoveram já de amigo para filhos. Ele ia falar, todo aquele que vos aceitou tiver o direito de ser chamado filhos de Deus. Aleluia. Pelo plano da água, consigo bem. E fala que mesmo sabendo que era o Senhor, nenhum ousava dizer nada. Aí chega lá, tem a brasa, tem um pão. Jesus tinha um pão, mas ele era o verdadeiro pão. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Tinha brasa, a gente vai ver quem gosta de churrasco, quem tem condições faz churrasco aqui direto. Eu não lembro da última vez que eu comi churrasco. Só que para churrasco não é fogo, é a brasa. Porque senão você vai sapecar a carne. Mas só tinha as brasas. Glória. Quando eu estava vendo isso, me lembrar de Isaías. Ele fala que tem uma visão de Deus no alto. Ele fala de mim, sou de lábios impuros, de pessoas impuras. Fala que o anjo, será que aquele que há de fogo pega uma tenagem, um abraço do altar e coloca na boca de Isaías. E a mãe fala, e agora, quem enviarei? Falei, esse aqui envia-me a mim, mas por quê? Porque a boca agora estava purificada. Falou, olha, eu quero purificar vocês, quero renovar vocês mais uma vez. Só que tinha uma pessoa em particular, e João não estava errado quando ele foi dirigir só a Pedro. Porque ele vai falar, tudo reunido, ele fala, Pedro, tu me ama mais do que este? Imagine que todo mundo aqui, José, eu não sei a intensidade do amor que você tem pelo Senhor poderoso. Eu não sei a intimidade que você tem, mas você me ama mais do que o evangelista? Eu não sei a forma que ele busca a Deus, eu não sei como é na casa dele em particular. Ele fala assim, Senhor, eu amo. Ele fala, apacenta os meus cordeiros. Eu fiquei meditando porque a primeira vez, eles falam, apacenta os meus cordeiros, mas as outras é ovelha. As ovelhas, geralmente, é a fêmea do rebanho. O macho é o que? É o carneiro. Só que os cordeiros, geralmente, é aqueles, os filhotinhos. Aquele que vem crescendo. E eu entendo que às vezes antes de Deus ele dá coisa extraordinária grande na nossa mão, ele vai começar pelo pequeno para nós. Para nós começarmos a administrar do pequeno para chegar no grande. Ele fala assim, Senhor, eu te amo. Deus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Assim, Senhor, eu te amo para sempre minhas ovelhas. Deus pergunta pela terceira vez e Pedro se entristece. Não, eu quero que você entenda.
A forma que eu estava perguntando para Pedro era aquela forma de amor. Ah, Pedro, tu me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim? Jesus perguntou 3 vezes, como, porque na primeira vez tu também negou 3 vezes, mas tu não cumpriu com o que tu falou. Tu me ama ao ponto de das pessoas pegarem você e levar para fazer coisas que você não quer, e por amor de mim tu resistir e não me negar? Só que às vezes Pedro entendeu diferente com aquela pergunta. Pedro, tu me ama? Sim, sou eu gosto do Senhor. E às vezes confundimos amar com gostar. Quando a gente ama de verdade, a gente às vezes se sacrifica a nossa própria vontade para fazer para aquele que a gente ama. A gente abre mão de muita coisa para nós, para poder agradar aquele a qual a gente ama. É verdade. Quer saber um exemplo? Eu amo a minha família. Eu já trabalhei, às vezes no trabalho estou frustrado, uma vontade de sair, pedir as contas, e já pensar que na família eu ia. E aí não posso mais tomar decisão comigo mesmo. Mas quando a gente gosta, a gente só gosta, a gente não se sacrifica. Ele falou assim, eu gosto de ti. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala, eu amo o Senhor, mas às vezes não se sacrificamos para agradar Ele. Eu amo o Senhor, aleluia, mas ele não abrindo mão de muitas coisas para submeter-se à vontade dele. E às vezes, vez de amar, a gente acaba só gostando. Eu gosto, mas vou fazer isso. Jesus chama Pedro em particular. Você vê um pouco dos outros discípulos. É que eu compreendo que às vezes Deus ele manifesta a presença dele, usa pessoas em profecia para falar com nós em meio a todo mundo. Pessoas participam da mesma fé, entram naquela graça. Deus que bença, Deus não fala com aquele irmão, coisas grandes. Mas às vezes Deus ele quer nos chamar no particular. Jesus ele veio com um discípulo lá em um certo poço, lá em Cidade Samaritana. Ele já sabia o que ia acontecer, ele fala o que para o discípulo? Vai comprar alguma coisa. Porque ele queria um particular com uma mulher. Às vezes Deus está nos chamando para um particular com Ele. Quanto tempo já não temos um particular? Um tempo só nós e Ele, e o Senhor Jesus. Aquele particular que só você, aquele que você chora e ninguém sabe o tanto de lágrimas que você já derramou. Aquelas palavras que só você e Ele sabe. É no teu quarto. É nas madrugadas, é na tua mente. Eu passo o dia todo no trabalho pegando família na minha cabeça. Mas é. Ele falou, Pedro, vem cá, faça a bolsa. Vai, quando tu era moço, tu fazia o que tu queria, mas vai chegar um tempo que vão te levar para onde você não quer. E aí, enquanto Jesus está falando para Pedro, vem aquele discípulo, João. E a palavra fala que me chamou a atenção, mais ainda de tudo isso, sabe o que é? Que Pedro ele entendeu. Jesus está dizendo que que morte ele ia glorificar a Deus. Porque nós pensamos em glorificar Deus só enquanto estamos vivos. Mas está ficando diferente, Pedro, para me glorificar contra a morte. Aleluia! Como o pastor fala, a morte ela só é o passaporte do cristão para o céu. Mas quem quer morrer? E vemos, querido, que Pedro ele fala assim, tu está dizendo que a maneira que eu vou morrer, e aquele ali? O que vai ser dele? Às vezes está querendo o folho particular. Deus está querendo algo contigo, a gente está de olho em outras pessoas, pai, mas até não fala, usa ele, levanta ele lá. Eu não quero não. Sim, Senhor, mas o Senhor fez na vida dele, por que não na minha? Se o Senhor levantou ele dessa forma, por que não me levanta dessa forma? Eu sempre falo, quando eu estava no começo do ministério, que eu vi uma pessoa ministrando, eu falei, que bênção, eu quero pregar igual aquele homem. Eu quero pregar, eu quero falar daquela mesma forma ali. Mas aquele ali era o ministério dele com Deus, o meu já é outro, o seu já é outro. Jesus estava falando com Pedro e Pedro estava com João.
Mas é você, o negócio que Cristo quer é com você. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu falei, se eu quero que ele fique até que eu venha, ele não estava afirmando. Eu falei, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que importa? Olha a palavra que Pedro ele pegou e foi anunciar algo. Eu disse, aquele não é não. Mas o que Jesus falou? Eu quero falar um pouco sobre João também. Porque nós vemos que João, provavelmente ele foi o último discípulo a morrer por morte natural. Só que no versículo fala que às vezes a morte ela glorificava a Deus. Você vai ver a história da igreja, da perseguição, as torturas. E pela história fala que muitos ali, naquela hora que estavam morrendo, estavam louvando, glorificando a Deus. Só que João, pelos historiadores, escritores, fala que ele foi tentado ser morto de várias formas e ele não morreu. Mas porque às vezes um ministério de um dura pouco e outro dura mais tempo, que nem Leonardo Riverhill, ele vai falar a respeito de João Batista, que foi cerca de 20 anos sendo preparado no deserto para o ministério de apenas 6 meses. E ter a sua cabeça decepada e servida numa bandeja. Deus ele tinha algo com João. Que algo era esse? Vamos ver logo no começo lá do livro que ele escreve. Nas primeiras introduções, bem-aventurado aqueles que ouvem e que leem as palavras dessa profecia. O livro de Apocalipse. Coisas que já aconteceram, está acontecendo e coisas que ainda está por vir. Mas eu imagino que isso, o fato de ser o último a morrer, não era uma coisa boa para João. Eu vou falar aqui, não quero que você mais está falando que de desenho você nunca teve infância, mas eu quero que você entenda algo. Eu lembro que quando eu vim da escola assisti um desenho chamado Liga da Justiça. E lá narra a história de um personagem que ele era homem das cavernas, caiu um meteoro, e ele foi se aquecer, e ele teve o poder de viver eternamente. E às vezes você perguntava a uma pessoa, que poder você queria? Talvez ela falar, eu nunca queria morrer. Só que vai passando tempo, gerações, pessoas partindo, morrendo, amigos dele, e ele vai ficando. É tanto que chega um tempo que é uma luta que Superman ele é mandado para o futuro, e quem está lá? Esse homem sozinho, uma cidade toda destruída. E só ele habitando, e agora o homem que era do mal. Ele vai ajudar o Superman, para quando voltar e pedir ele de fazer todas aquelas coisas, aquelas maldades, para que no futuro ele não ficasse sozinho. Porque a ganância dele era destruir tudo para ele ser o governante. Se Deus estava falando aqui que era na morte, que Deus ia ser glorificado, o fato de estar vivo podia ser um peso para João. E quando ele estava na ilha de Patmos, isolado, imagina ele pensando, uma hora dessa, o que deve ter acontecido com as pessoas? Porque a perseguição já tinha aumentado. Conta a história que ele foi transferido para sair por Domiciano, cerca de 81 anos depois de Cristo. Muitos discípulos alguns já tinham sido mortos, que nem Tiago. Ele já sabia da morte de alguns, mas os outros ele também falou o que está acontecendo lá, como é que está a perseguição, como é que estão as pessoas. Lembra de Neemias quando ele fala, como é que eu posso estar feliz aqui, mesmo estando no palácio? Se a minha cidade está lá, destruída, os muros queimados a fogo. Como é que eu posso estar aqui com vida aqui? Se muitos dos meus irmãos que já morreram, os cristãos estão sendo perseguidos. A perseguição está grande lá na cidade. E aí eu vejo a história de alguns personagens dos pais da igreja. O pastor me deu um livro que eu fiquei lendo. E aí para muitos realmente a forma de glorificar a Deus, às vezes quanto mais era uma forma doída, torturosa, mas para ele mais era honra, para poder glorificar a Deus. E trazer alguns perante os imperadores do ele falou, olha, você tem a oportunidade de negar a Cristo, senão você vai se jogar no Coliseu, nas férias com vocês. Ele dizia, pode me jogar, e se elas hesitarem de me atacar, eu vou lá futucar até elas vir para cima de mim. Tem muitas coisas que a gente não entendemos. Meu pai, mas por quê? Por que eu? Mas por que ele?
Deus ele tem um propósito com cada um de uma maneira especial. Glória a Deus. Aleluia. Alguns glorificou a Deus através da morte. Outros glorificaram através da vida. Alguns glorificam a Deus através da palavra. Outros glorificam através do louvor. Alguns glorificam a Deus através do evangelismo. Outros glorificam a Deus através da sua conduta. Quer dizer, querido, que não importa a situação, a maneira importante é Ele ser glorificado. É Ele ser exaltado e adorado, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Só para nós fecharmos. Pessoal, vocês vão ser pescadores de homens. Passou o tempo eles não compreenderam. Mas ao invés disso se cumprir, não sabe aonde? Lá no livro de Atos. Quando fala que o Espírito desce, Pedro ele vai levar a palavra e quase 3.000 almas se rende a Cristo. Pensa aquela pescaria como se fosse aquelas redes que ele pegou, que Jesus mandou ele jogar a rede, pegou cheia de peixe. Tanto de alma que ele pegou de uma vez só. Aleluia. Aleluia. Estava começando a pescaria dele. Está falando, querido? Esse é o mesmo propósito já sobre nós, pescar vidas para Cristo. Às vezes vai ser com a rede, às vezes vai ser só com o anzol. A gente sabe que a vida tem que ter paciência. Pensa aí, eu já pesquei, já passei estresse, fica horas e horas e nada, tem que liscar. Tem que ter paciência. Mas é como um rapaz que falou essa semana, eu fiquei bem pensativo. Você tem que saber pescar. Ele falou, se você é pescador de homem, então tem que ter um tipo de isca. E você tem que saber. Porque cada peixe é pescado de uma forma diferente. Meu pai é um tipo de peixe, mas o peixe arisco. Mas na hora ele vai ser fiscado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sempre falo que desde o Velho Testamento, Deus vem levantando pessoas, os pais, né, da fé. Deus vem levantando os profetas. Aí veio Jesus Cristo, levantou os discípulos, os pais da igreja. Aí veio os heróis da fé. E hoje tem nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E hoje tem nós. E possamos continuar pensando. Dando continuidade, porque grande é a obra, mas Deus não mandou nós parar. Amém? Se coloque de pé, queridos.